pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, aqui do segundo ano A. Venho aqui apresentar alguns temas sobre o trabalho de trilha de filosofia da professora Raquel Cesário. Ao longo do vídeo eu irei apresentar alguns aspectos sobre a época das trevas e também a época das luzes, juntamente com a Maria Júlia, que também vai dizer um pouco sobre os determinados assuntos. Olá, meu nome é Maria Júlia, eu sou do segundo ano A e esse é o meu trabalho de trilha de filosofia da professora Raquel Cesário. Antes da gente entrar no conceito da Idade das Trevas e das Luzes, eu vou falar uma introdução bem rápida sobre o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi basicamente um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, onde ele valorizava a razão em detrimento da fé, e afirmava que esse era o meio para garantir o progresso da humanidade. Ele criticava também a questão do absolutismo, onde para eles o poder tinha que ter limites. Basicamente é isso, e agora a gente vai ficar com uma parte mais detalhada sobre a Idade das Trevas e das Luzes. Então, como eu havia dito no início do vídeo, irei retratar dois temas, a época das trevas e a época das luzes, que são termos frequentemente utilizados para descrever períodos históricos na Europa, particularmente no contexto medieval e também da Era Moderna, que é a diversificação desses temas. Seguinte, a época das trevas, que vai ser o início dessa apresentação, é o termo que se refere em geral à Idade Média, a Idade Medieval, e especialmente a parte inicial dela, que é aproximadamente ali no século V ao século X, foi a designação que se deve à ideia de que esse período foi marcado por um suposto retrocesso cultural, econômico e também intelectual na época, após a queda do Império Romano. Muitas coisas foram ditas. Após a queda do Império Romano, teve uma grande perda de infraestrutura, como estradas, sistemas de aquedutos e comércio em larga escala, que também foi um tema terrível para a população que vivia dentro do Império Romano e também os países que dependiam do Império Romano. Com a perca de comércio e também de estradas, além da infraestrutura, acabou com o comércio local e as pessoas acabaram passando um tempo terrível de fome também. A fragmentação política também é um dos temas que foi abordado, que o território europeu se fragmentou em diversos reinos e feudos após a queda, o que resultou em um sistema feudal onde o poder era descentralizado. No caso, nunca tinha um poder central, sempre eram vários feudos e vários reinos separados, cada um com suas ideologias, e também gerava muitos conflitos. As universidades e também a busca pelo conhecimento foram bastante restritas após a queda, com a Igreja Católica assumindo um papel central na educação. Com acesso ao conhecimento era limitado e, principalmente, só as pessoas que tinham esse conhecimento era o clero. Nessa época também houve muitas guerras e invasões, o período também foi marcado por inúmeras invasões, incluindo invasões vikings, os hunos e também outros grupos que resultaram em instabilidade e insegurança nos determinados reinos e feudos da época. A vida rural predominante, a maior parte da população vivia no campo e as cidades eram pequenas e também pouco desenvolvidas. Nesse tempo, na Idade Média e também ali no tempo da época das trevas, que é o assunto abordado no momento, foi principalmente debatido o termo de que Deus era o culpado de tudo que acontecia. Por exemplo, as invasões que aconteciam na época, que eu acabei de citar, por exemplo, quando os vikings invadiram terras, principalmente ali nos reinos ingleses e entre outros, tudo era culpa de Deus. Tudo era um castigo, tudo era algo ruim mandado por Deus. Se alguém morria, era culpa de Deus. Se alguém nascia e vivesse 5 meses, 3 meses, era culpa de Deus. Tudo era culpa de Deus. Se, por exemplo, viesse uma praga ou uma doença, principalmente a peste negra, que também foi nessa época, tudo era culpa de Deus. Eles consideravam como se fosse uma punição ou algo do tipo. No caso, essa época, que foi a época das trevas, tudo era culpa de Deus. Tudo era culpa. Tudo gerava uma confusão enorme. Várias pessoas se rebelaram por causa das religiões e haviam muitos conflitos por causa disso. Porque as pessoas pensavam, por que eu vou servir esse Deus se esse Deus só me traz tristeza? Se tudo de ruim que acontece é Ele que manda. Mas sabemos que não é assim. E foi aí com o Iluminismo e a época das luzes,
após essa época das trevas, que começou a mudar o pensamento. Agora irei dizer sobre a época das luzes. Espero que o tema da época das trevas tenha sido bem explicativo para vocês. Então, como eu havia dito no final da fala da época das trevas, a época das luzes ela também é conhecida como o iluminismo. Ela ocorreu principalmente no século XVIII e também foi caracterizada pelo surgimento de novas ideias sobre a razão, a ciência e também os direitos humanos. E um dos principais foi o racionalismo e o empirismo, que foi um dos assuntos que a gente estudou no último livro, que o pensamento racional tornou central, que também foi enfatizante na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade. Eu anotei alguns filósofos que estavam no outro livro, que são os principais, né, como René Descartes, John Locke, e também foram influentes nesse período. Teve também um grande desenvolvimento científico, com os métodos científicos ganharam notoriedade, levando também importantes descobertas em diversas áreas, como na física, biologia e química, que são as matérias que a gente estuda na escola e também sempre está relacionada nessa questão científica. Cientistas como Isaac Newton e Galileu Galilei também foram fundamentais nesse contexto, que também foram uns dos cientistas que a gente estudou no último livro. Um dos assuntos também foi os direitos humanos. A noção dos direitos universais individuais tomaram forma, e assim, com os pensadores como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, debatendo sobre a liberdade, a igualdade e justiça. E também assim, a igreja começou a perder influência. Já na época das trevas, ela ganhou influência e virou um tema central, porque tudo era feito na vontade da igreja católica. E agora, com essa mudança, mais ou menos ali no século XVIII, a igreja começou a perder influência sobre a vida pública, com um crescente foco em questões seculares e na moralidade baseada na razão em vez da religião. Como eu havia dito lá na época das trevas, lá era tudo na base da religião, Deus, tudo era culpa nesse tema. Já na época das luzes mudou, foi a razão. As pessoas começaram a pensar mais, desenvolver conhecimento, buscar conhecimento e entender que as coisas não funcionam daquela maneira. Essas reformas sociais e políticas que tiveram na época veio com o iluminismo, que inspirou mudanças significativas, incluindo revoluções políticas, como sabemos, a Revolução Americana e também a Revolução Francesa, que é um dos temas que a gente estuda bastante também em história, e também filosofia, porque tem vários temas abordados, muitos assuntos, vários livros que citam essas revoluções, e também por ser algo importante na história da humanidade, em questão científica, e entre outras coisas. Buscaram implementar princípios de liberdade e igualdade. E o seguinte, o resumo disso, enquanto a época das trevas, que é frequentemente vista como um período de estagnação e retrocesso, a época das luzes representa um tempo de avanço intelectual e social. Essas épocas são fundamentais para entender a evolução da sociedade ocidental. E com isso, o desenvolvimento do pensamento crítico, científico e político. Por isso que hoje em dia temos vários desses temas. Foi a partir disso, a partir do iluminismo, que teve esse desenvolvimento crítico. As pessoas começaram a duvidar de certas questões e também debater certas questões. Se eles viram que um político ou algo do tipo fazem alguma coisa que não lhe agradam e que alguns acham que não é certo, eles iam criticar. Eles iam buscar ou fazer com que ou aquela pessoa saísse daquele cargo ou que ele melhorasse naquilo, entendeu? Na questão científica e política, a política é nisso. Começou a mudar as pessoas, mudou a questão, teve a república desse século para cá, que saiu das monarquias. Existem ainda algumas monarquias no mundo, só que são menos, agora são mais repúblicas por causa desse pensamento crítico. As pessoas começaram a selecionar seus políticos, começaram a selecionar pessoas que elas confiam que iam fazer um bom trabalho na frente de uma nação, de um estado, de um município, e entre outras coisas. As pessoas escolhem agora. Antigamente eles não escolhiam. Por isso que a época das luzes foi fundamental nesse assunto. Foi fundamental
e na questão da sociedade, e na questão do pensamento, na questão da razão, e as pessoas começaram a abordar mais temas. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço a participação da Maria Júlia e agradeço a professora Raquel pela oportunidade e obrigado, turma.